Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast A Luz da Bíblia, com conteúdo que sempre vai edificar a sua vida e o seu ministério. E para você que é novo por aqui, que ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like, também o seu comentário e compartilhar esse vídeo e os outros para que esses conteúdos possam edificar a vida de mais pessoas. Hoje eu quero dividir com vocês uma experiência pessoal que vivi há um tempo atrás, que foi fundamental para me dar a percepção de que é necessário olharmos tudo o que é nos colocado na sociedade atual, sobre a ótica bíblica e sobre o discernimento das Sagradas Escrituras. Isso porque a palavra de Deus é repleta de versículos que nos alertam acerca dos últimos tempos. E que nos últimos tempos os dias serão trabalhosos. Por quê? Porque as pessoas serão difíceis, as pessoas serão amantes de si mesmos. Nesses últimos tempos, então, haverá muitos falsos mestres, falsos doutores, que estarão ensinando heresias de forma sutil e encoberta, e que vai enganar muitas pessoas. Com base no que a palavra de Deus nos alerta, é necessário nós fazermos a seguinte pergunta: será que nós estamos fazendo parte da multidão dessas pessoas que estão sendo enganadas e às vezes estamos sendo enganados sem perceber? Porque os enganos desses falsos mestres e falsos doutores são sutis e entram de forma encoberta, de uma maneira que às vezes a gente considera piedoso, de acordo com as Sagradas Escrituras, porque eles salpicam alguns versículos bíblicos por cima, mas na verdade nós estamos sendo direcionados por enganos falsos. Bem, mas como foi essa experiência que me levou a essa percepção? Há um tempo atrás, para quem me conhece aqui sabe o quanto que eu amo livros. Eu sou escritora, então eu escrevo livros e eu leio livros. Então eu conheci um curso de cristãos que ensina um método para que você possa ler com mais precisão e consiga administrar melhor o conteúdo daquilo que você está lendo, né? Então ensina muitas técnicas de como você marcar os textos, de como usar os post-its. Você vê por aqui a minha Bíblia toda marcada, então você vê que o curso realmente traz técnicas excelentes, por sinal, e nos ajuda também ao uso de cadernos para resumir todo um capítulo que você leu e métodos que ficam fácil depois para você acessar esse conteúdo e revisar esse conteúdo. E a revisão desse conteúdo se torna em livros, artigos, vídeos, enfim. Os métodos desse curso são realmente brilhantes e eu me utilizo deles até hoje. A questão é que no decorrer do curso eu percebi que não haviam apenas técnicas para ensinar ou para auxiliar a leitura de uma forma que você possa agregar aquele conteúdo de uma forma mais prática. Mas havia ali muitas ideologias, frases feitas, frases de efeitos, que trazem consigo muitas ideologias que não são cristãs. E muitas vezes, quando nós adquirimos um curso na ideia de crescermos em conhecimento, vamos com muita sede ao poço do conhecimento e às vezes não percebemos essas sutilezas. E elas acabam formando a nossa cognição, a nossa cosmovisão e a nossa perspectiva de vida. E em menos tempo, nós estamos reproduzindo aquelas ideias, aqueles pensamentos que se infiltram na nossa vida. E essa percepção de frases de efeito me fez eu pesquisar mais sobre aquilo que estava sendo apresentado. E através da minha pesquisa e através dos meus estudos, eu percebi que muitas daquelas técnicas estão presentes em outros caminhos que não são cristãos e que muitos desses caminhos se utilizam até mesmo do ocultismo e de práticas, de métodos que até aparentemente trazem resultados, mas que não são bíblicos, são antibíblicos. E muitas vezes a gente acaba agregando, somando e trazendo esses métodos para dentro da igreja com a ideia de auxiliar as pessoas em seus sofrimentos. Mas, na verdade, nós estamos nos afastando da verdade bíblica. Diante daquela experiência, então, eu fui pesquisar sobre mais coisas e descobri muitas questões e muitos caminhos que são seculares e que a gente acaba agregando esses pensamentos à nossa forma de viver. E a gente precisa entender que ser cristão não é algo que a gente executa só quando a gente está na igreja, só quando a gente está com os nossos irmãos da igreja, né? Ser cristão é um estilo de vida. E tudo que nós fazemos precisa ser sobre a ótica da Sagrada Escritura.
Não significa que você não pode estudar, não significa que você não pode fazer cursos. Eu mesmo faço cursos livres, eu estudo muitas outras coisas, acho muito interessante, mas é interessante nós termos esse discernimento, essa percepção de que nós precisamos reter o que é bom, mas nós precisamos estar tão munidos da palavra de Deus para a gente conseguir identificar coisas sutis que estão presentes ali. E não se engane, em cursos simples, em áreas que você pode escolher, cursos de inglês, cursos de técnicos, de formação, nas universidades, todos eles se utilizam de métodos. E esses métodos não são neutros. Esse é o alerta para você. Esses métodos não são neutros. E às vezes você vai com tanta sede ao pote de conhecimento que você agrega, aceita tudo aquilo ali como uma verdade absoluta. Um dia desse eu vi um professor, inclusive de um curso que eu faço, muito interessante, ele compartilhando que ele tem uma formação secular em economia, e à medida que ele ia estudando economia, ele percebeu que naquele estudo, a visão que se apresentava sobre economia era uma visão muito baseada na avareza. E aí quando você vai olhar para a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre a avareza? A avareza é um pecado, e um pecado tão sério que a palavra de Deus nos diz que os avarentos não entrarão no reino dos céus. Mas você percebe a sutileza? De um caminho que você vai para uma profissionalização, para uma especialização, para um conhecimento, mas ali tem sutilezas, ideologias, porque nenhum método é neutro. Tudo segue uma cosmovisão e tudo segue um caminho que precisa ser analisado sobre a ótica da Sagrada Escritura. Eu não quero dizer nesse vídeo que seja errado você buscar outros conhecimentos, mas você precisa analisar o que você deseja no seu coração, o que você quer muito na busca desses conhecimentos. Por quê? Por que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente quer o que a gente quer. E quando a gente não tem o que a gente quer, a gente está disposto a pecar para ter e peca porque não tem. Então muitas vezes nós somos movidos pelo nosso querer, pela nossa vontade. Não existe nenhum problema em você querer crescer em conhecimento. Mas muitas vezes a gente tem aquela ideia de que eu preciso desse conhecimento porque esse conhecimento vai me tornar independente financeiramente, eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir evoluir, e você vai com muita sede ao pote do conhecimento e você faz aquele conhecimento uma verdade absoluta sobre a sua vida, sem nem ao menos questionar. Será que isso aqui Deus aprova? Porque como cristão nós precisamos entender isso. Será que Cristo está aqui? Será que essas palavras realmente estão de acordo com a palavra de Deus? Se você ainda não assistiu o meu vídeo falando sobre o amor próprio, sobre a autoestima, eu convido você a assistir aqui na playlist do podcast A Luz da Bíblia, e você vai perceber que em muitos cursos há infiltrado essa ideia de autoestima, de autossuficiência, de você pode, você consegue, você é suficiente em você mesmos. E a gente percebe que são ideologias que vão contra a palavra de Deus, mas que estão empretadas e presentes em todas as coisas. E por que muitas vezes a gente é enganado? Justamente por causa da sede do conhecimento, ou pelo conhecimento. E o que é a sede do conhecimento? Aquilo que fez Eva cair. Quando Satanás vai tentar Eva no jardim, ele lança a dúvida e Eva responde dizendo assim: não, eu não posso comer desse fruto. E ela não só fala, eu não posso comer, ela fala, eu não posso nem tocar nesse fruto. Então ela tinha uma visão daquilo que Deus estabeleceu. Mas Satanás fala assim: mas se tu comer, tu vai saber como Deus, conhecer como Deus. E isso despertou a afeição de Eva. E isso também direcionou a sua volição. Então ela pegou do fruto e comeu. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz completude pra gente. Você pode perceber quando você conhece uma coisa nova, como isso traz uma gratificação muito grande, né? É uma sensação muito boa do conhecimento. E às vezes nós recorremos ao caminho de conhecimento para nos encontrar, né? Como é apresentado na sociedade, para nos encontrar, para nos conhecermos mais outras coisas, para nos sentirmos vivos. E às vezes a gente é movido por esse sentimento. Mas que tipo de conhecimento é apresentado para nós? E ali Eva come do fruto porque, na verdade, dentro do coração dela, o que ela desejava? Independência de Deus. Suficiência em si mesmo. Porque se eu vou conhecer como Deus, eu não preciso que Deus diga o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer. Eu vou saber como Ele, eu vou saber identificar todas as coisas. Então foi movido por esse desejo de conhecimento, de independência, que ela pega do fruto, come, e o pecado entrou na humanidade, com ele o sofrimento e a morte, e também nos afastou de Deus. Nós precisamos entender então que a serpente continua usando as mesmas técnicas, as mesmas táticas para nos fazer cair. E segundo a palavra de Deus, uma das formas
desses falsos mestres e falsos doutores, colocar essas heresias que nos afastam da verdade de Deus, é através do conhecimento, é através dos ensinos. E o que nós estamos vendo por aí? Nós vivemos numa geração que há uma facilidade muito grande para crescer em conhecimento. Em todos os lados você vê cursos livres, a facilidade de você entrar numa universidade, de você correr atrás de um diploma. Isso é ruim? Não. Mas em todas as áreas que a gente vai, é preciso ter esse discernimento à luz das Sagradas Escrituras. Às vezes nós estamos numa sala de aula e por essa busca do conhecimento, a gente coloca a imagem do professor como autoridade suprema. E tudo que é falado ali, vem uma coisa linda, maravilhosa, e você não percebe as sutilezas daquilo que fere a sua fé. É necessário percebermos aquilo que fere a nossa fé. Então, você vai fazer um curso? Você pode fazer um curso. Eu faço cursos, mas a gente precisa entender o que isso aqui não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Isso aqui é um tipo de ideologia que quer contaminar. Isso aqui eu não vou aceitar. Será que nós temos a maturidade suficiente para fazer essa seleção? Ou será que nós estamos tão carentes que vamos fazer parte dessa multidão que vai ser enganada por esses falsos mestres e falsos doutores? Porque se existem falsos mestres e falsos doutores entre nós, como sinais dos últimos tempos, eles vão se utilizar de caminhos e mecanismos para propagar esses ensinos esses ensinos falsos e essas heresias. E quais são os caminhos rápidos e fáceis? Aquilo que você consegue adquirir facilmente. E olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Depois dessa experiência, eu me voltei para essa passagem e eu percebi que claramente parece que essa passagem está acontecendo em nosso dia. Uma mensagem profética de Pedro que parece estar acontecendo em nossos dias. Olha só, 2 Pedro 2. Primeiro até o versículo 3. Você pode pegar sua Bíblia aí e me acompanhar. Houve também entre o povo falsos profetas. Houve. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Encobertamente. Não é de forma aberta, não é de forma clara. Satanás não vai trazer heresias e algo antibíblico que fique nitidamente claro que aquilo ali é contra a palavra de Deus. Vai parecer que dá certo, vai parecer que pode integrar. E esse vídeo aqui é um alerta para os líderes. Porque muitas vezes a gente é movido por aquela vontade de ajudar os nossos liderados em seus sofrimentos. Então a gente vai buscando e agregando vários outros mecanismos e vários outros métodos. Mas dá certo. A gente não está dizendo que existem certos métodos que não dão certo e que não trazem resultados. Eles trazem resultados. Mas a gente precisa entender na Bíblia que até os magos do Egito também reproduziram alguns sinais que Moisés havia feito. Mas Deus não estava ali. A gente precisa entender que nós vivemos numa geração que trocou o oculto de Deus pelo ocultismo. O ocultismo está em toda parte. E o que é o oculto de Deus? Lá em Efésios, Paulo vai dizer que aquilo que foi oculto para aqueles profetas que só apenas profetizaram foi revelado para eles, a saber, Jesus Cristo. O mistério oculto de Deus é Jesus Cristo, mas essa geração troca o oculto de Deus pelo ocultismo. O ocultismo está em todos os lugares. Então as pessoas começam agora a ir por um caminho que leva a outro e que leva a outro, e várias técnicas são usadas na ideia de que são boas, a graça comum de Deus, é Deus permitindo para que o sofrimento seja sanado. Já percebeu que a gente tem aquela ideia que parece que a revelação especial de Deus, que é a palavra do Senhor, não é suficiente para resolver os problemas? A gente precisa recorrer a outro tipo. Deus precisou trazer uma nova revelação para resolver os problemas de alma das pessoas e dos problemas das pessoas. Mas a gente já vai continuar a leitura de 2 Pedro, mas deixa eu ler aqui. Pedro diz que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento. Olha só. Tudo o que nós precisamos para a vida e piedade, Deus nos deu pelo conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, tudo que é necessário para a nossa vida e piedade vem por meio de um conhecimento. Que conhecimento? Da Sagrada Escritura, da revelação de Jesus Cristo. Então, tudo que nos é apresentado precisa estar sobre essa ótica. Porque cristianismo não é algo que você vive só na igreja, é um estilo de vida.
Então vão vir heresias que vão aparecer encobertamente. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão trazendo para o púlpito práticas ocultistas e práticas seculares. Isto está presente em todas as partes. E essas pessoas até se sentem felizes com isso, né? Parece que encontrou uma fonte de conhecimento, uma nova revelação, mas estão distantes da palavra de Deus. Estão sendo enganados. Esses falsos mestres, falsos doutores e falsos profetas vão enganar a muitos e essas heresias vão entrar de forma encoberta. Você que é líder, você que é cristão, você precisa analisar o que é que você tem repetido. A gente vê que está tão enraizado o pensamento secular que quando você fala da palavra de Deus, tem pessoas que começam a ver aquilo ali como desequilíbrio. Porque tem gente que pensa, eu quero ser cristão, mas eu não preciso ser tão santo assim. Eu não preciso ser dessa maneira, né? Isso é muito desequilibrado. Mas eu não consigo ver a atitude de Paulo dizer morrer para mim é ganho, viver para mim é Cristo como desequilíbrio. Porque o centro da nossa vida precisa ser Cristo e tudo precisa ser analisado. O equilíbrio vem com base naquilo que a gente vive na palavra de Deus. Ela que nos traz o discernimento do que a gente aceita, do que a gente rejeita. Então está tão enraizado o pensamento secular no coração dos cristãos hoje, da liderança, porque às vezes começa de cima, que quando você traz a palavra de Deus, há uma certa aversão, há um certo pensamento de que essa pessoa, não, ela está muito desequilibrada, ele está muito desequilibrado, vamos equilibrar as coisas aí, porque é a graça comum. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui uma análise do livro de Lambert, que é comum. Graça Comum, é em inglês o livro, mas eu vou trazer para vocês aqui, para a gente analisar junto se a graça comum realmente é o discurso que a gente precisa usar para agregar todo tipo de pensamento secular, humanista e ateísta que existe aí, né? Então, eles vão introduzir encobertamente, e diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos vão ser envoltos nesses enganos. Muitos vão seguir o caminho desses falsos mestres e falsos doutores e falsos profetas. E a gente precisa perguntar, eu não quero ser um desses muitos. Você também não quer ser um desses muitos. E muitas vezes nós somos enganados sem perceber. Mas a graça de Deus, através desse vídeo, lhe dá a percepção que você precisa ter, a partir desse momento, a necessidade de analisar tudo. E nós estamos falando sobre tudo, não é sobre uma coisa é permitida, outra coisa não é permitida, tudo. Quantas pessoas fizeram do diploma, daquilo que estão estudando, como a solução para tudo? Mas se essas pessoas não conseguem abrir mão desse diploma. Por quê? Porque esse diploma, esse conhecimento é a base da vida dela. Mas e a verdade de Jesus Cristo? Será que está sendo essa base para a nossa vida? E 3 diz, eles vão enganar, muitos vão seguir. Aí, no versículo 3 fala a motivação desses falsos mestres e falsos profetas. Por ganância. Por ganância. Vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, nessa passagem aqui, Pedro está dizendo que o que move esses falsos mestres e falsos doutores é a ganância. A vontade sempre de ter mais. E essa ganância aqui, em outra versão, você pode pesquisar aí, diz, e farão de vós negócio. Sabe o que é negócio? É justamente aquilo que você usa com uma falsa propaganda, com palavras fingidas, para obter lucro com aquilo ali. Se você for analisar toda a tática aqui do marketing que é usado hoje, se você teve a oportunidade de estudar em um curso, eu já tive essa percepção, veio dessas experiências de cursos que a gente faz por uma perspectiva, mas você acaba sendo direcionado por outras perspectivas. Desenvolvimento pessoal, é só você pesquisar. Você pode pesquisar aqui na internet quantos testemunhos de algumas pessoas que estavam envolvidas nessa ideia de desenvolvimento pessoal e que hoje, e que descobriram o caminho que isso leva para outras táticas e para outros métodos que não são cristãos. Algumas reproduções coaching também, trazem essa ideia de agregar. E muitos desses cursos acabam ensinando algumas técnicas de marketing. Como é que funciona? Primeiro você precisa descobrir seu público-alvo. Qual é o seu público-alvo? Depois que você consegue identificar o seu público-alvo, você agora vai identificar quais são as dores do seu público-alvo. Por quê? Porque se você tem um produto para você vender, se você tem algo para você revelar, você precisa apresentar nesse algo a solução para as dores e os problemas dessas pessoas. Então, tudo é por um fim em si mesmo, lucratividade.
os falsos mestres e falsos profetas profetizados na palavra de Deus estão no nosso meio, eles precisam de um mecanismo e de um lugar, de uma porta aberta onde eles possam introduzir essas heresias e esses falsos ensinos. E se nós não tivermos consciência disso, nós estamos sendo uns dos que estão sendo enganados. É preciso se voltar para a palavra de Deus, é preciso se posicionar na responsabilidade de analisar tudo aquilo que é colocado, é posto diante de nós, à luz da Sagrada Escritura. E diz assim, eles vão explorar, farão de vocês negócios. Então eles vão, qual é a dor? Quais são as dores do seu público? Apresente o seu produto como a solução para as dores do seu público. E essas pessoas são movidas pelo seu querer. O algoritmo trabalha a fim de despertar nas pessoas e direcionar para as pessoas o que elas querem, o que elas desejam. E por que a gente faz o que faz? Porque a gente quer o que quer. Peca porque não tem e peca para ter. Então, o que é que tem motivado o nosso coração? E isso tudo por um propósito e por um objetivo: ganância, lucratividade. E por que são palavras fingidas? Porque a maioria dessas pessoas pedem para a IA desenvolver uma fala segura, uma legenda segura para vender um produto, para apresentar alguma coisa. Eu não estou demonizando o uso dessas coisas, mas a gente precisa entender que métodos e caminhos não são neutros. E a gente precisa ter essa percepção que fala que eles serão destruídos. Que esses falsos mestres e falsos profetas têm o fim de destruição. E se nós não queremos esse mesmo fim, nós não podemos seguir os seus ensinos, os seus caminhos, mas nos voltarmos para a suficiência da Sagrada Escritura, do conhecimento da Palavra de Deus. E foi toda essa experiência, então, que me motivou, que me levou a produzir um livro. Então, desde o final do ano passado, que eu comecei a produzir esse livro, até agora, no meio desse ano de 2026. E eu quero apresentar para vocês que tem um novo livro justamente falando sobre isso. Falando como são esses enganadores, por que as pessoas são enganadas, a presença desses enganos, como identificar esses enganos. E antes que você pense que esse vídeo é uma merchan para vender os meus livros, eu quero lhe dizer mais uma vez. Eu não quero que você seja convencido por mim, mas eu quero que você seja convencido ou convencida pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. Você pode pesquisar. Inclusive no livro eu falo sobre outras questões também, de filosofias, de visões humanistas e ateístas que estão entrando dentro das igrejas e que muitos estão seguindo e já se acostumaram com isso. Se você vem apresentando, você acaba trazendo algo novo e você é visto como uma coisa assim, será que isso realmente está certo, né? As pessoas têm uma aversão, porque tá tão ligado naquela visão que quando você traz, há uma certa aversão. Mas no meu próprio livro, já na introdução eu já falo, olha, não queira ser convencida por mim, inclusive leia o meu livro com discernimento, sobre a ótica da Sagrada Escritura, porque se tiver algum livro, alguma palavra nesse livro que não esteja de acordo com a palavra de Deus, você pode rejeitar. Então não é uma merchan para vender livro, você não é obrigado a comprar o meu livro. Mas é justamente a mensagem, a ideia desse vídeo, desse livro, dos conteúdos que eu quero apresentar aqui para vocês, é a necessidade de você abrir os seus olhos ao discernimento das Sagradas Escrituras. Você já percebeu que nós estamos num tempo de evolução? Hoje a nossa crise é ideológica e muitos cristãos já estão sendo enganados. É um alerta bíblico. Logo, se é um alerta bíblico, nós precisamos dar ouvidos, dar atenção e vigiar. E o apóstolo Pedro fala aqui, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, olha só, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Pois, se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, em que não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, vamos ter essa diligência. Vamos fazer tudo em direção ao amor das Sagradas Escrituras, à suficiência das Sagradas Escrituras e vamos ter muito cuidado. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas e que você seja conscientizado da necessidade de análise, de discernimento. Então, líder, você que é líder de jovens, tudo aquilo que é colocado diante de nós, a gente precisa analisar.
inclusive ideias. Eu quero trazer para vocês algo mais profundo sobre isso, mas Paulo diz assim a Timóteo: ninguém te despreze por causa da tua meninice. A gente tem aquela ideia construída de adolescência, né? É um termo da adolescência, e a ideia da adolescência é uma ideia darwinista, porque o próprio propulsor dessa ideia da adolescência é um darwinista que acredita o quê? Na evolução. E acredita que é natural de uma fase da evolução do ser humano, aquela faixa etária, ter momentos de rebeldia, de ira, enfim. Mas isso é um determinismo que traz sobre aquilo ali, enquanto a palavra de Deus aponta que a ira, a desobediência, tudo isso faz parte do homem caído, a nossa condição caída. Então, tudo nós precisamos olhar sobre a ótica da Sagrada Escritura. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe sua vida e eu te espero no próximo vídeo.